Oi, gente, eu sou a Isa, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar uma coisa que eu guardei por muito tempo pra vocês. Como que foi a minha experiência fazendo faculdade em Portugal. Pra quem caiu aqui de paraquedas, basicamente eu fui fazer intercâmbio pra Portugal. Eu curso arquitetura e urbanismo, eu fiquei um semestre lá, no ano de 2024 para 2025. Eu cheguei lá em setembro de 2024 e voltei em fevereiro de 2025. E uma coisa que é importante para ter um nivelamento é que a faculdade que eu fui era uma faculdade privada e o campo de arquitetura ficava no meio do nada, afastado de tudo e todos, né? Então, a minha experiência com uma faculdade pequena, que não tinha muitos cursos e eu estava separada de todos. Então, é claro que isso vai afetar as minhas opiniões, né? Não é aquele campus mágico que a gente vê nos Estados Unidos, assim, que tem aquelas, sei lá, o alfa, beta, essas coisas assim. Enfim, é uma experiência, não é de filme, né? É que nem estudar numa faculdade aqui no Brasil, basicamente. E relembrando que isso aqui também não é um hate para a faculdade. Vou contar um pouquinho da minha experiência, que eu acho que é melhor chegar lá já sabendo o que tu vai enfrentar. Então, antes de falar as frases mais bizarras que eu já ouvi na faculdade, eu só queria ressaltar um pouco da minha realidade ali, né? Que eu cheguei achando que o ensino ia ser incrível, que eu ia ter uma troca super legal com os professores, porque eles provavelmente já estariam acostumados com intercambistas, e eu me deparei com uma situação um pouco de xenofobia, um pouco assim preconceituosa, e também com uma realidade de que eu era muito vira-lata, sabe? Aquela pessoa vira-lata do Brasil que acha que o Brasil é horrível, não sei o que lá. E eu achava que o ensino europeu ia ser maravilhoso, assim. Mas eu me deparei com um tipo de ensino antiquado e extremamente raso, que para arquitetura é horrível. Eu, assim, senti muita falta de um aprofundamento nas coisas. E isso me fez questionar se eu tava ficando louca, né? Será que eu tô imaginando coisas? Será que eu tô sendo muito exigente? Enfim... Mas aqui depois as coisas foram se comprovando conforme as situações foram acontecendo. Então vamos lá para as frases mais bizarras que eu já ouvi. A primeira frase que eu ouvi, que foi uma das que mais me chocou, assim, de ser uma frase comum, não é exatamente um comentário preconceituoso, mas é uma coisa que eu nunca esperaria isso de um professor, isso nunca aconteceria no Brasil, que foi basicamente, olha só, tá até anotado aqui. Eles falaram pra uma amiga minha que também era intercambista. Na minha turma eram só dois intercambistas. Eu e essa outra menina. As duas brasileiras, né? Ela foi tirar uma dúvida com o professor. E aí ela levantou a mão pra perguntar: ah, professor, como é que faz isso aqui, papapá? E aí depois ele, tipo, respondeu. E aí ele falou pra ela o seguinte: nunca tira dúvida conosco, porque isso não é uma creche pra gente ajudar os alunos. E aí depois ele falou que se ela precisava de ajuda, era para pedir ajuda para os colegas. Se não conseguisse com os colegas, era para pedir para os veteranos. Se não conseguisse com os veteranos, aí era para procurar eles. Gente, como assim? Que absurdo, sabe? Ela só queria tirar uma dúvida de uma maquete, uma coisa assim que eles pediram pra entregar e ela tava perguntando porque como o esquema era diferente do Brasil, ela só tava querendo entender, tipo, então é assim que vocês entregam? Foi uma pergunta assim, extremamente simples que tu respondia em uma frase, sabe? Eu lembro que era uma coisa extremamente tranquila. E aí ele vem com essa de tipo, isso aqui não é uma creche pra gente ficar ajudando vocês. Então, qual que é a tua função, sabe? Eu achava que a tua função era ensinar. A segunda frase que eu ouvi, que foi uma das que com certeza eu nunca ouviria no Brasil também, e que se eu ouvisse, provavelmente iria dar processo até, pelo menos na minha faculdade, eu acho que seria caso de processo. Foram dois casos, na verdade, mas como são parecidos, eu vou falar numa situação só. Que eles pegaram o trabalho de um colega e eles rasgaram na frente da turma toda e falaram que tava uma. Falaram assim, isso aqui tá uma. E aí todo mundo ficou tipo. Como assim? O cara simplesmente rasgou o trabalho do guri na frente da sala inteira e, tipo, xingou ele. Ele falou essa palavra mesmo, ele falou esse palavrão. E aí eu fiquei, mano, isso não tá acontecendo, né? E aí a outra situação foi com uma colega que aí eles chegaram e falaram pra ela também, anotei. Foi. Eles pegaram o trabalho dela, não rasgaram o dessa, graças a Deus, né? Mas foi horrível que eles falaram igual. Eles falaram assim: este trabalho está um nojo, isso é um descaso para todos os arquitetos.
No caso, imaginem eles falando com a voz de português de Portugal, né? Este trabalho está um descaso. Enfim, foi uma situação também. Gente, a guria saiu chorando. Ela trancou a cadeira depois disso. Só que eu fiquei coitada, porque depois no ano seguinte ela vai ter que fazer essa cadeira de novo. Tipo, ela não tem opção, ela vai ter que reencontrar esses professores, porque são sempre eles que dão essa cadeira. E essa situação foi tão bizarra que eu fui conversar com os meus colegas e eu fiquei tipo, gente, vocês não têm crise de ansiedade antes das aulas? Porque eu tava tendo crise de ansiedade por medo que eles fizessem uma coisa dessas comigo. E aí um dos meus colegas falou, sim, toda vez que tem apresentação eu tenho crise de ansiedade no dia anterior. Tipo, isso não deveria ser normalizado, né? A terceira frase mais absurda que eu ouvi, que são algumas frases, na verdade, que são as passivo-agressivas. Que são aquelas frases que talvez se eles falassem isso sendo bons professores, não soaria como uma ofensa. Soaria, tá, realmente é só às vezes uma pessoa que ela não tem muito jeito pra falar, é um pouquinho grosseira, e tá tentando ajudar o aluno. Só que com todo o contexto das coisas que aconteciam na nossa sala de aula, que parecia mais uma prisão psiquiátrica, assim, sei lá, os caras nos torturavam mentalmente, ficava ali uma situação chata, né? Então, coisas que eles falavam era, por exemplo, vocês têm que aprender a falar mais rápido. No caso, ele não falava, tipo, vocês, ele falava você. No meio de uma apresentação, eu chegava pro cara, tu tem que falar mais rápido. Tu tá falando muito devagar, tu não tá sabendo falar. E ficava assim a apresentação toda. Vai, agiliza, fala mais rápido, não sei o que lá. Aí a outra coisa era tipo, eu tô no meio da minha apresentação e aí eu tô explicando um pouco do contexto de um arquiteto pra chegar no projeto daquele arquiteto. E eles ficavam tipo assim, a gente não quer saber isso, a gente não quer saber isso, vai, pula, fala rápido. Só que aquelas coisas assim, começa a dar uma pressão e começa a ficar uma coisa na tua garganta, sabe? Tu fica tipo nervoso, assim. E a outra coisa foi uma coisa que falaram pra mim, que na hora eu fiquei tipo, o que você está querendo dizer, meu querido? Que ele chegou pra mim e falou que eu tenho que aprender a falar com mais poesia. Na hora, eu até me questionei, porque ele falou uma coisa absurda sobre o sotaque brasileiro antes, mais cedo na aula, que eu vou comentar depois. E eu fiquei, será que ele tá falando porque eu não falo com sotaque português e é por isso que eu tenho que aprender a falar com poesia? Não sei, fica aí o questionamento, né? Nunca descobri o que ele quis dizer exatamente com isso. A quarta frase é, então, o clássico comentário sobre brasileiros, que eu estava mencionando no tópico anterior, né? Que teve uma situação que um colega meu usou um termo brasileiro, que eu nem lembro qual que foi, mas foi uma coisa, por exemplo, assim, aqui no Brasil a gente fala concreto, lá eles falam betão. Então, ao invés de falar betão, ele falou concreto. Foi uma coisa assim. E aí o professor falou o seguinte: nós não estamos. Não, eu vou até imitar a forma que ele falou. Nós estamos em Portugal, então parem de usar os termos em português brasileiro. E eu fiquei assim: não posso falar em português brasileiro? É isso? Eu sou brasileira, tipo, quer que eu faça o quê, querido? Porque eles corrigiam eu e a outra brasileira quando a gente ia apresentar e a gente falava um termo em português brasileiro, sabe? Se eu falava concreto, ele corrigia betão. Eles queriam que eu falasse que nem eles. Eu acho isso um pouco absurdo. Quando tem intercambista aqui na minha faculdade do Brasil, na PUC, a gente super respeita a forma da pessoa falar. Ela vai vir com os errinhos dela, vai vir com os tropeços e tal, e tá tudo bem, porque ela tá se esforçando. Então eu achei meio absurdo ele querer me impor que eu fale que nem o sotaque dele, sendo que ele sabe que eu sou intercambista e eu vou voltar pro Brasil e eu não tenho obrigação nenhuma de saber falar que nem eles, né? Bom, e a última frase, a quinta frase, foi a mais absurda que eu ouvi dessa história toda, que é o comentário xenofóbico e talvez até racista. Eu acho que é racista, sim, na verdade. Agora eu vou falar e vocês vão ver. Vocês podem me comentar depois as opiniões de vocês ali embaixo. Mas eu tinha dois. Eram dois colegas que eram angolanos também. Eles não eram intercambistas porque eles moravam em Portugal, mas enfim, eram de outro país, né? Então eles também sofriam o que eu e a outra brasileira a gente sofria. E basicamente ele estava apresentando e no meio da apresentação o professor parou ele, depois de já ter interrompido milhares de vezes falando que ele tinha que aprender a falar mais rápido. Ele parou o guri e falou assim: tu tem que aprender a falar que nem alemão. Aí eu fiquei assim. Tipo, ele falou. Calma, tem até as frases escritas que eu vou falar mais corretamente, tá? Vou até deixar escrito. Você tem que apresentar menos como africano. Tem que aprender a apresentar como alemão. Foi essa frase. Eu fiquei, gente.
Quem que fala uma coisa dessas? Você tem que apresentar menos como africano. Meu querido, o que você tem na sua cabeça pra falar uma frase dessas e achar que é normal, sabe? A pessoa cresce num país, vem com toda a bagagem cultural dela, um sotaque diferente, um jeito de falar, um jeito de se expressar, que é todo referente a uma cultura, e em vez de tu tentar aprender com isso, evoluir como pessoa, tu diminui ela e ainda diz que ela tem que ser como europeu. E ele comparou com o alemão, especificamente, tá? A primeira coisa que foi na minha cabeça deve ter sido a mesma coisa que tá na cabeça de vocês. Enfim, isso aqui, meu Deus, se tivesse no Brasil, caraca, já teria dado um processo louco, hein? Então, para encerrar, como que isso me afetou e, de certa forma, me afeta até hoje em dia como estudante, né? Na época, eu achei um. Assim, sabe quando tá dentro da situação e tu nem entende o que tá acontecendo direito, né? Eu só fui anotando as coisas mais bizarras que eu ouvia, porque eu falei, ah, vou precisar lembrar disso em algum momento, assim, porque não é possível, sabe? Realmente aquilo que eu falei no início do vídeo, será que eu tô ficando louca? Né? E aí eu ouvir isso com a cabeça fresca mostra que eu não estava louca, realmente eram coisas bizarras de estar sendo ouvido, né? Enfim, que nem eu comentei também, eu tinha muitas crises de ansiedade antes de ter aula com esses professores. Era horrível pra mim ter que ir. Eu lembro que eu tive as férias de inverno e eu chorei, chorei, chorei. Eu não queria voltar, não queria voltar, porque aí eu tinha mais um mês, né? Eu tinha janeiro inteiro até acho que a primeira semana de fevereiro, aí terminava. E eu não queria voltar, não queria voltar por nada. Então foi muito difícil. Depois, quando eu voltei pro Brasil, eu comecei a fazer terapia até pra também aprender a lidar com essas coisas. E afetou muito a minha questão de confiança. Eu sempre fui uma pessoa muito tranquila pra falar em público, mas eu passei a ter medo de falar em público. Toda vez que eu ia lá, eu ficava muito receosa de falar em público e com medo do que eles iriam falar. E em muitos momentos eu me senti um lixo e eu me senti como se eu não tivesse futuro na arquitetura. Eles chegaram até a me dizer um dia que aquilo que eles falaram para aquela guria de que era um descaso para os arquitetos, eles falaram uma coisa semelhante assim para mim em uma apresentação. E foi um baque, assim, eu fiquei com raiva naquela vez que eu ouvi, porque eu já tinha absorvido que eles eram pessoas ruins e eu tinha que entender que o que eles estavam falando dizia muito mais sobre eles do que sobre mim, né? De qualquer forma, foi uma situação que me fez também crescer muito como pessoa. Eu acho que situações muito difíceis e muito ruins fazem com que tu tenha que crescer exponencialmente para tu conseguir sobreviver. Ou tu cai no fundo do poço, ou tu sai dali mais forte. Então eu acho que foi isso que aconteceu. Eu consegui terminar essa cadeira, eu consegui sair com uma nota mais ou menos boa. Então eu tenho orgulho por ter conseguido superar tudo isso, mas eu acho que ninguém merece passar por isso, sabe? Eu achei uma situação muito desumana, que não só eu senti isso, mas todos os meus colegas, que nem eles me relataram que eles também tinham crise de ansiedade, né? Enfim, então isso é uma coisa que eu acho que é bom de saber, né, que se você for para Portugal ou para qualquer outra faculdade na Europa, pode ser que isso aconteça. Pode ser que tu dê sorte e vá para uma faculdade que realmente as pessoas sejam muito mais acolhedoras, mas tem que estar preparado para tudo e qualquer coisa, né? Tu nunca sabe exatamente com quem que tu vai estar lidando. Um dos melhores pontos também que eu esqueci de comentar foi que eu realmente deixei de ser vira-lata, né? Eu passei a valorizar mais o Brasil e ver, nossa, eu tenho professores ótimos aqui que realmente me apoiam, me ensinam, não me humilham, né? E que o ensino do Brasil tá tão bom, assim, sabe? Pelo menos na minha faculdade, eu estudo na PUC, aqui do Rio Grande do Sul, né? Poxa, que sorte que eu tenho de poder estudar numa faculdade dessas, né? Depois eu vou focar um pouco mais, fazer um outro vídeo sobre ensino também. Então aí vocês vão entender um pouco melhor sobre o que eu tava querendo dizer com ensino antiquado, né? E que não aprofunda muito, pelo menos na área da arquitetura. E, enfim, isso foi muito bom para eu criar uma mentalidade mais brasileira. Eu acho que eu nunca me senti tão brasileira quanto quando eu tava lá, né? E, enfim, a pergunta final que fica: eu faria intercâmbio de novo? Para Portugal, pelo menos? A minha resposta seria não. Se hoje em dia me aparecesse a oportunidade de voltar para aquela universidade, não voltaria, não faria de novo. Quer dizer, se fosse apresentado para Isadora do passado isso, eu diria tipo, vai. Isadora de 2024, vai. Vai ser bom, tu vai viajar muito, vai conhecer pessoas muito legais, vai ser difícil, mas tu vai amadurecer muito.
Então eu diria pra Isadora do passado ir, mas a Isadora do presente repetir essa situação, tipo, se eu tivesse a oportunidade de viver isso agora em 2026, não viveria. Acho que essa experiência foi o suficiente pra uma vez na vida já. Já entendi como é que é o ensino lá, não quero viver de novo. Se eu fizer outras coisas de intercâmbio, vai ser intercâmbios diferentes, não faria mais nesse estilo que eu fiz agora na graduação. Quem sabe se eu fizesse um mestrado, alguma coisa, mas faria para outro país, pesquisaria mais sobre a mentalidade do povo, pesquisaria mais sobre a faculdade também, que eu fui um pouco às cegas. E, enfim, eu acho que é isso, né? De qualquer forma, foi uma experiência que me fez amadurecer e crescer mais do que nenhuma aula teórica ou apresentação de TCC me faria crescer, né? Então sempre dá pra tirar bons frutos das situações ruins. Se tu já estudou fora e também já ouviu coisas absurdas, comenta aqui nos comentários. Estou muito curiosa pra saber quais foram as coisas mais loucas que você já teve que ouvir, né? E se você tem algum amigo que tá indo fazer intercâmbio, manda esse vídeo pra ele. Curte, comenta. Até o próximo vídeo. Tchau!